Olá, bem-vindo ao canal da Clínica Factum. Hoje nós vamos falar mais um tema importantíssimo sobre doença do refluxo gastroesofágico. Na outra entrevista nós falamos sobre problemas pulmonares, vamos falar em outra entrevista sobre esôfago de Barrett e hoje nós vamos conversar com a professora doutora Ana Paula Sakabi Zarzur. Já a conheço há muitos anos, nós estudamos juntos na faculdade. Hoje ela é professora da Santa Casa de São Paulo, no setor de otorrinolaringologia. Ela é responsável pela eletromiografia de laringe no Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo e já foi responsável pelo setor de disfagia da Beneficência Portuguesa por 15 anos. Pessoa super competente, conhecidíssima no mercado e é um prazer estar junto com você de novo depois de tanto tempo, né, Ana? Prazer é meu, Nelson. Muito feliz de estar aqui depois de tanto tempo. Que bom. Então, esta moça charmosa, essa professora, nós vamos começar a fazer algumas perguntas para ela. Então, primeira coisa, assim, de uma maneira genérica, o que é uma doença do refluxo na visão do otorrinolaringologista? Bom, quando a gente recebe um paciente com refluxo, a gente não sabe que ele tem refluxo até que ele conte os sintomas para a gente, tá? Então, o que é refluxo para as pessoas saberem? É quando o conteúdo do estômago, inadvertidamente ou excessivamente, passa pelo esôfago e chega na laringe. Seja ele ácido ou alcalino. Seja ácido, alcalino, gasoso, líquido, não interessa. É quando ele transcende o fisiológico. Então, todo mundo, para o público saber, todos nós temos um refluxo todos os dias, natural. A gente acorda com aquele gosto de cabo de guarda-chuva, né, na boca, a gente tem isso depois que come muito, é natural. E o nosso organismo foi criado para combater isso. Então, a mucosa do estômago, do esôfago, ela tem um mecanismo de defesa natural, que esses refluxos que acontecem no dia a dia são, assim, assintomáticos, né? Eles acontecem, a gente nem percebe muitas vezes. Quando a gente passa a perceber, então ele se torna uma doença, que é a doença do refluxo gastroesofágico, que quando se manifesta na laringe ou na área do otorrino, a gente chama de doença do refluxo laringofaríngeo ou refluxo laringofaríngeo. Tá? Ou refluxo atípico, né? Ou manifestação extraesofágica do refluxo ou refluxo atípico. Tá. Né? E assim, as causas mais comuns, normalmente a gente pode falar o quê? Pacientes estão acima do peso? É assim, tem muitas causas. Atualmente, eu acho que a principal causa é uma somatória de coisas. Então, é o estresse, a alimentação inadequada, o abuso de fast food, o jejum prolongado, as pessoas pulam refeição, deixam de almoçar, tomar café, vai só jantar. Então, toda essa somatória de fatores leva a uma alteração alimentar, uma alteração do pH do estômago, e aí isso provoca o refluxo. Tem outras causas, as pessoas podem ter defeitos nesses músculos que fazem com que o refluxo não seja patológico. Então, existem dois músculos basicamente, só para ser bem simples, o esfíncter esofagiano inferior e o superior, que são músculos que abrem e fecham. Abre o de cima, que é o superior, quando a gente engole, aí ele fecha, o esôfago leva esse alimento para o estômago, o inferior ele abre, esse alimento passa para o estômago e ele fecha, evitando que o alimento reflua. Então, quando existe essa alteração dessa musculatura, às vezes é um defeito de fabricação, eu gosto de dizer, tem uma hérnia de hiato, tem uma flacidez por qualquer motivo, ou a pessoa é muito obesa, existe uma pressão intraabdominal muito grande, então esses músculos começam a funcionar mal e o refluxo começa a acontecer de uma maneira inadequada e dá sintomas. Então, essas são as principais causas: estresse, alimentação inadequada, sobrepeso e defeito de fabricação, que eu gosto de dizer às vezes para o paciente. E aí, vamos lá, né? Então, voltando para a parte da extraesofágica. E aí, quais são as complicações mais normais dessa acidez ou essa substância alcalina lesionando por anos ou meses ou semanas essa parte da orofaringe? Porque às vezes, como o doente não tem sintomas gástricos, ele vai passando às vezes em outros especialistas, sejam pneumologistas, clínicos, otorrinos, e às vezes acabam não fazendo o tratamento adequado. Tá? E aí, quais as complicações que você vê mais frequentemente? É muito frequente pacientes com essas manifestações atípicas, quer dizer, que não são gástricas, eles passarem em outros especialistas porque eles não sabem que o refluxo é a causa do problema, porque são sintomas muito comuns a outras áreas. Então, uma tosse que não vai embora, um pigarro que não vai embora, ele engasga à toa, não sabe por quê, às vezes acorda sufocado, aquela sufocação, a voz muda, fica rouco, nem sempre é tudo junto.
às vezes é uma coisa só, então de repente a voz muda, ou ele acorda muito rouco. A sensação de globos, né? Sensação de bolo na garganta, ele fala sempre assim, parece que engole e não vai, parece que tem sempre um catarro parado aqui, eu tenho que tomar água, mas parece que não vai. Então são essas sensações que os pacientes referem, e às vezes eles passam em diversos colegas, tomam diversos medicamentos, e o diagnóstico não é pensado, né, muitas vezes, né? E aí, se a gente não trata isso, vão aparecendo complicações. Se a gente não trata, aparecem complicações mais sérias, que variam desde uma alteração permanente da prega vocal, granulomas, né, que são espessamentos anormais da laringe. Uma fibrosezinha que aparece lá. Na laringe, na parte posterior da laringe, rouquidão, pode aparecer nódulos, podem aparecer até... Eu já vi até casos de tumor mesmo, de cânceres por refluxo crônico. A gente faz aquela biópsia daquela lesão granulomatosa, a gente acha que é por causa do refluxo e tem um carcinoma ali. Então tem complicações simples até as mais graves, né? Então os pacientes que engasgam muito, por exemplo, por causa da laringite, uma inflamação da laringe, faz com que a gente não tenha essa sensibilidade. Por isso que o paciente parece que engole e não vai, ele não sente. Não tem a sensação do alimento passando, eles têm uma sensação permanente daquele alimento parado ali. A gente tem alguns casos, por exemplo, o pigarro, que é uma coisa também comum. Muito a gente mora em São Paulo, tem essa poluição, essa mudança climática que é comum, então a laringe ela é mais sensível. Mas esses pacientes portadores de refluxo, eles têm essa laringite posterior, que é uma característica... É uma característica muito sugestiva, mas não é exclusiva. Exato, tá? Isso é que é muito importante. Sugestiva. Tá. Então, o que quer dizer uma laringite posterior? A laringe é um tubo, né? Um tubo. Ela tem essa parte, só para explicar para as pessoas mais leigas, essa parte da frente, né, que, olhando para o ser humano, é uma parte anterior, e a parte posterior, que ela fica muito próxima a um outro tubo, grosseiramente para explicar, que é o esôfago. Então ali, quando acontece um refluxo, seja ele alcalino, seja ele ácido, seja ele gasoso ou líquido, enfim, ele vai atingir a parte de trás desse tubo, que está próximo, né? Então aí incha, fica inchado. E nessa região a gente olha com a endoscópio, olha com uma fibra ótica ali, e a gente vê que está inchado. E é aquilo que o paciente sente e que ele refere, tem um bolo na minha garganta. E tem mesmo, porque está inchado. Ele engole porque está inchado. Então a gente tem que pensar nisso. Quais são as outras coisas que podem dar esse inchaço? Se o indivíduo tem uma sinusite, ou ele tem uma rinite, e essa secreção fica descendo na garganta toda hora, também é uma outra coisa que pode dar esse mesmo aspecto. E às vezes a pessoa tem as duas coisas. Ela tem uma alergia, ou ela tem uma sinusite, e também tem um refluxo. Então a gente precisa sempre fazer um exame da via aérea superior também. E pulmonar também, às vezes para ter asma, bronquite. É o combo completo, né? É o combo completo. É muito importante. Quem tem refluxo, eu sempre falo, a gente vai ter que procurar os vizinhos. Isso. Né? Então, isso é importante para não comer bola, entre aspas, né, num diagnóstico e já começar o tratamento. Exato. Quais exames? Aí você já me deu a dica. Então, quer dizer, chega uma pessoa pigarreando, com a voz alterada, acorda à noite sufocada, tem essa sensação de globos. Tudo isso que você falou que é importante, que é um alerta para quem está tratando e para o paciente. Aí, qual exame que você, como professora da Santa Casa, pede para os pacientes? 100% dos pacientes com essa queixa vão fazer nasolaringoscopia. Para começar. Para começar. Porque é um exame mais tranquilo de conseguir. Você faz no consultório? Faço no consultório, na hora, não tem problema nenhum. Mesmo na Santa Casa, acordado. Eu nem coloco anestésico nenhum, Nelson, porque a gente precisa pesquisar os reflexos. Os reflexos de engasgo, de tosse, é importante. Então eu não coloco anestésico. Tem que deixar muito claro que é um exame que não dói. É muito mais tranquilo que o exame do Covid, por exemplo. É super tranquilo. Eu já fiz, é uma delícia. Eu faço em bebê, pra você ter uma ideia, bebezinhos com refluxo. E os bebês é muito tranquilo, super suportável, é muito fácil de fazer. E mesmo na Santa Casa a gente tem disponível. Então eu consigo olhar o nariz, ver se tem ou não tem sinusite, se tem secreção aqui alta, e consigo ver a laringe também. Consigo ver as cordas vocais, consigo ver esse inchaço, se ele existe ou se ele não existe. Né? Tá. E aí, esse é o exame mais fácil, mais rápido. Esse é o teu gold standard, como otorrino. Esse é o que aí você manda para o gastro para complementar isso com outros exames, endoscopia, pH-metria, manometria. Nem sempre a gente faz todo esse ranking de exames, né? Tá. A maioria das vezes, isso é muito de feeling de cada médico, né? E de conduta de cada um. Eu sempre peço para investigar a parte gástrica, tá? A não ser que o paciente tenha alguma contraindicação qualquer, tá certo? Então eu peço sempre para fazer uma endoscopia. Por quê? A maioria dos pacientes de otorrino falam, mas doutora, como pode ser refluxo se eu não sinto nada no estômago? Eu não tenho nada, eu não tenho queimação, não tenho azia, eu não tenho nada, não sinto refluir nada.
E aí eu explico que até 80%, mas é em torno de 80% dos pacientes que têm refluxo na laringe, eles não têm queixa gástrica mesmo. Por que isso? Porque o estômago e o esôfago foram criados para suportar essa acidez maior. Há um ponto que a laringe e a faringe não, é outro tipo de revestimento, então qualquer episódio anormal de refluxo vai lesar, vai queimar, entre aspas, essa mucosa, e aí vai demorar para ficar bom. E aqui embaixo está tranquilo, porque eles nasceram para suportar o ácido, é uma mucosa mais resistente. Então eu peço a endoscopia, mesmo que o paciente não tenha sintoma gástrico, para a gente ver se não está, como você diz, comendo bola em alguma outra coisa. Se tem uma úlcera ali, uma gastrite erosiva, ou se não tem uma lesão maior, que possa estar provocando esse refluxo exacerbado na laringe. Muitas vezes a gente não acha nada mesmo, e a gente trata a laringe, mas eu fico tranquila de que não tem nada para baixo ou nos órgãos que estão associados a essa lesão. A gente tem alguns casos que eu recebo pacientes com esses problemas, eles têm a laringite posterior, tem a sintomatologia, aí você faz endoscopia normal. Exato, é muito frequente. Aí você faz pH-metria normal. É muito frequente. Manometria normal. Aí você faz o ED, às vezes aparece refluxo ou não, às vezes na cintilografia aparece ou não, mas às vezes a gente faz teste terapêutico, que é dar o inibidor de bomba de prótons, que é o antiácido, e o doente fala, nossa, eu fiquei ótimo. Exato, é isso. É o que eu mais faço, é o teste terapêutico. Então, faço a nasolaringoscopia. O paciente tem uma queixa consistente, tem uma laringoscopia consistente. A endoscopia dele deu bem, eu fico sossegado, vou tratar o refluxo laringofaríngeo dele. E eu tenho que explicar para ele, o refluxo laringofaríngeo, essa lesão na laringe, demora muito mais que uma gastrite simples para ficar bem. Sim, porque você fala, mudança climática, poluição, tem tudo isso. E a mucosa, ela demora mais para se recuperar. Não é uma mucosa digestiva, é uma mucosa respiratória que sofreu uma agressão ácida ou alcalina, mas que ela não tem essa capacidade de regeneração tão rápida quanto do estômago. Às vezes o paciente, quando tem uma gastrite associada, às vezes acontece, ele vai para o gastro cuida e etc. Ele fica muito bem do sintoma gástrico e continua, faz endoscopia, ficou normal a endoscopia e ele continua com sintoma laríngeo, continua com globos, continua com a rouquidão, continua com engasgo. E aí a gente tem que explicar muito bem que o tratamento da laringe é mais prolongado, bem mais prolongado, de 3 a 6 meses, mínimo. Então ele tem que ter essa consciência. Ele entendendo o que se passa, ele adere ao tratamento, é bem tranquilo. Agora, as endoscopias às vezes vêm normais pelo que você explicou, porque no esôfago distal eu tenho bicarbonato, eu tenho mecanismo de clareamento esofágico em bolo saliva, que às vezes vem endoscopia normal e não quer dizer que eu não tenha refluxo alto. Exatamente, tá? Exatamente. Agora, qual que é a terapêutica? Você pegou um paciente que tem isso daí, como é que você faz o tratamento hoje? Então, além de emagrecer, parar de tomar café, essas coisas, bebida alcoólica, é tudo que você faz? Eu falo sempre que 99% do tratamento é dietético. É dietético e postural. Então, assim, não vai comer e deitar, não vai jantar tarde, não vai ficar muito tempo em jejum, evitar alimentos ácidos, refrigerantes, etc. Então, dieta e postura. E medicamentoso, se o paciente não tem nenhuma contraindicação, a gente entra com o inibidor da bomba de próton e antiácido. Tá? Às vezes eu entro só com antiácido primeiro, um caso mais simples, ou um paciente mais jovem, um adolescente, que é super frequente, porque os adolescentes estão comendo muito fast food. Então eu entro só com um antiácido e às vezes associo um bloqueador de bomba de próton, que para os leigos é o tal das famílias dos prazóis, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, sabendo que a laringe responde não tão bem quanto o estômago a essa medicação, então precisa ser um pouquinho mais prolongado. Tá. Você não dá propulsor, tipo... Depende. Assim, às vezes os exames, eles detectam uma desmotilidade esofágica, ou um retardo no esvaziamento esofágico. Aí vale a pena. Aí vale a pena entrar com esses medicamentos que facilitam a propulsão, sim. E, Ana, você tá lá, você atendeu um paciente, chegou com um combo de exames lá para você examinar, você fala, nossa, esse paciente é cirúrgico. Quando é que você indica para ele operar o refluxo? Porque hoje é pequeno o grupo, eu sou cirurgião de esôfago, eu opero 3% dos casos, né? Vou falar, para mim é mais restrito ainda, porque a gente tem que esgotar, nós aprendemos assim na Santa Casa, eu também tenho isso para mim, eu esgoto as possibilidades clínicas antes de indicar uma cirurgia. Eu indico a cirurgia quando existe uma falha terapêutica e o paciente está desconfortável no dia a dia dele. Não importa se ele tem ou ele não tem uma alteração anatômica na endoscopia, por exemplo. Às vezes o paciente nem tem uma hernia de hiato, por exemplo, ou nem tem um esôfago alterado, e a gente indica a funduplicatura por conta da falha terapêutica, e ele fica bem.
Você tratou durante 6 meses, não melhorou? Não aí você fala, melhorou, poliqueixoso, tá com uma qualidade de vida ruim. A gente muitas vezes faz endoscopia, tem hérnia, ótimo, opera, vai ficar bem. Tem um esôfago de Barrett que você vai falar, fica bem. Ou qualquer outro tipo de problema, como eu já falei, às vezes acontece um refluxo alcalino, às vezes o problema tem um problema na vesícula, ele tem outro tipo de problema e resolve com a cirurgia. E muitas vezes ele não tem nada, tem uma falha terapêutica, anatomicamente não acha nada, e a gente faz uma prova terapêutica cirúrgica. Faz a funduplicatura e muitas vezes ele melhora. Mas eu concordo, tá nessa minha mão o número de pacientes que eu precisei indicar uma cirurgia por um refluxo laríngeo, exclusivamente laríngeo, rebelde. Nós temos, assim, a gente acaba indicando quando o doente tem Barrett, já com displasia importante, quando o paciente tem um refluxo que ele está começando a ter comprometimento pulmonar e não está melhorando, e da orofaringe. E aí são os casos desafiadores, eu acho que o pior não é nem pulmonar, porque a gente vê que o doente vai melhorando, fica a sequela, alguns, né? Mas a doença para de evoluir. Mas da laringe é um desafio, porque eu não sei porque demora 2 anos para passar esse pigarro, essa alteração de fonação. Demora. Quando eu opero gente de outros estados, que é lugar litorâneo, assim, são litorâneos, aí a gente vê que melhora em 6 meses. Mas morando em São Paulo, com mudanças climáticas, poluição, os doentes demoram 2 anos. E às vezes eu trabalho eu opero gente que trabalha com a voz, sejam cantores, são artistas. Então o que acontece? Eles me ligam e falam, nossa, não está ficando a minha voz. Pelo contrário, se o meu operou, aumentou a secreção. E aí toda vez que vem um veranico de inverno, aquele tempo seco, aí ele vai no outro otorrino, de repente fala, nossa, você está com laringite posterior. Então demora um tempo para sair aquela imagem. Demora. E aí a pessoa, eu não sei por que 2 anos. E por que acontece isso? É isso que você falou? E aí você fala, pô, falhou meu tratamento, até piorou, enchi de catarro, agora não consigo cantar. Eu escuto isso e a coisa mais decepcionante, fala, doutor, eu operei. E piorou. Piorou, assim, não melhorou nada. E dá 2 anos some. Para mim é assim, bem experiente. Eu não sei se dá 2 anos some, eu não sei se ele fica 2 anos comigo, ele vai procurar outra opinião. Mas é muito desafiador mesmo. Não é tão simples assim, você operou dali 1 mês, que melhora. Porque pela lógica, você opera, dali 28 dias, 1 mês, a mucosa gastroesofágica vai ser renovada. Então a gente imagina que o ácido não vai ser mais jogado lá para a laringe. Mas a laringe demora. A laringe, Nelson, é um órgão que eu estudo há muitos anos. Por isso que eu faço eletromiodilaringe, eu fui pela área da neurolaringe. É um órgão que a gente não conhece. A gente não conhece a inervação, a gente não conhece as respostas. É um órgão que nunca está em repouso porque ele respira. Então é um órgão que está sempre em atividade. Então, assim, qualquer tipo de inflamação ali vai demorar mais para ficar bem. Então, ela não está em repouso, que quebrou um braço, em gesso e fica bonitinha. Exato. Não existe isso. Entendeu? É isso eu falo, às vezes aí vocês dão secante de secreção, né? A gente vai tratando os sintomas e de uma hora para outra some, porque aí a laringe Eu falo sempre assim, quando não melhora nada, e agora é uma brincadeira, né? Férias remuneradas no Caribe melhora tudo. Nossa. Entendeu? Porque não tem o estresse mais... Você pode receitar isso para mim? Estou precisando urgente. Não tem mais o estresse, que é um fator muito importante. Como você vai agir nisso? Como você vai agir na poluição? Sim. Como você vai agir na mudança brusca climática? É, que a gente brinca até quem mora em São Paulo fuma 3 cigarros por dia, né? Por causa da poluição. Os tratamentos crônicos, por exemplo, medicamentosos, você acredita, por exemplo, você pega um doente que ele não está melhorando, ele não quer operar, mas os doentes que tratam clinicamente tem algum problema, por exemplo, de remédio a longo prazo, de inibidores de bomba de prótons, ou procinéticos que problema de Parkinson, sim, alguns tem movimentos? Isso, tem. Eles têm esse risco, sim, né? Já foi comprovado. Todos os derivados, os inibidores de bomba, eles podem ser hepatotóxicos. Então, eu de rotina peço um exame de função hepática antes, e daqui uns 3 meses, a cada 3 meses. Mas meu planejamento é sempre em 6 meses tirar o remédio paulatinamente do paciente. Né? Tá. Existe sim esse risco de hepatotoxicidade, existe sim esse risco de propiciar Alzheimer ou Parkinson, existe sim. Então a gente tenta sempre dar uma limitação e vamos dizer, um planejamento para o paciente ficar livre da medicação. Né? Tá. Agora, eu operei um paciente e aí ele tem problema de rouquidão. Então isso é muito comum em professor, advogado, artistas, locutor, né? Telemarketing, umas coisas. E aí o que acontece? Quando é que eu indico para fazer fono para esse paciente? Porque ele já está lá com uma lesão na corda vocal e ela está inflamada. Então eu não vou poder fazer fono de cara. Eu faço a fono logo em seguida, espero 6 meses. Olha, as lesões devidas ao refluxo, as lesões nas cordas vocais são inflamatórias, a maioria das vezes. Vamos pensar que é só um inchaço e uma vermelhidão. Então, tratando clinicamente, melhora. Só que se o paciente tem uso profissional da voz, é diferente a abordagem de um paciente que não tem. Então, a gente indica, sim, fono precoce, tá?
Então, depois de uma semana, eu já consigo fazer alguns exercícios com a fono. Mesmo paciente que tem lesão, que eu tenho que tirar um nódulozinho, ou um cisto, um hemorrágico, alguma coisa assim, a gente já pode iniciar alguns exercícios de fono uma semana depois. A gente pede para ficar uma semana absolutamente sem uso nenhum profissional da voz, mudo, o que é difícil. Tá. E depois a gente consegue iniciar a fonoterapia para os pacientes que são profissionais da voz. Para outros que não precisa fono. Normalmente, depois de um mês, aquela laringe, a voz se acomoda e fica muito satisfatório, porque ele não está recrutando a laringe como um profissional da voz, né? Bom, como a gente tem também o pessoal médico que nos assiste, então eu quero te fazer uma pergunta capciosa. Então, chegou um paciente, te procurou, ele tem uma laringite, ele tem lesão da corda vocal, às vezes um calo que precisa ser operado ou o que seja, e ele tem refluxo confirmado gastroesofágico. A gente vê às vezes que o pessoal intervém na laringe antes de tratar a parte gástrica, quer dizer, não tratei a causa. Isso está errado? O ideal seria primeiro mexer na parte gástrica, espera-se um tempo, porque a gente vê que às vezes são cirurgias que você fez vai voltar. Exatamente, a causa gente tem base... que tratar a causa. Então, se a causa da laringite, olha, existem inúmeros estudos a respeito de quantos % das laringes com alteração de voz tem relação com refluxo. Vamos dizer 50%, 60% dos pacientes com alteração de voz têm refluxo ou tem algum componente de refluxo. Então, o que nós vamos fazer? Trata o refluxo primeiro. Para mim é muito claro isso. A gente não opera uma laringe inflamada. Primeiro trata, dali um mês, que é um tempo daquele turnover, daquela renovação da mucosa. Olho de novo a laringoscopia. Tá boa, tá melhor? Bom, então eu consigo mexer nas lesões, ver se as lesões persistiram. Mas não ao contrário. Não ao contrário. Entendi. Não ao contrário. E assim, principalmente locutor ou cantores, né, eles trabalham muito com o diafragma, né? Então aí tem todo um trabalho, né? Eles têm uma pressa de voltar também, importante. A gente tem uma outra abordagem quando o paciente é profissional da voz, né? Não exatamente com refluxo, porque o refluxo ele tem, vamos dizer, clinicamente, a gente tem jeito de contornar, tá? Então, a fono, existe até, eu posso até dar corticoide tópico, corticoide inalatório, aquelas bombinhas, na emergência, para um profissional da voz, para o edema diminuir rapidinho, para ele poder cantar ou para ele poder fazer aquela apresentação. Eu já tive que fazer essas coisas, né? De repente, um corticoide injetável, um corticoide tópico associado. Na véspera do show ele ficou rouco, sei lá, teve algum episódio de refluxo ali que complicou a história, a gente lança a mão dessas táticas. Mas não é uma coisa habitual. E tem que dar um remédio de ansiolítico, porque eles são muito ansiosos. Tem. Agora, uma perguntinha. Mulheres que estão menopausando, elas começam a ficar roucas, falam, isso é da menopausa. É só da menopausa? O hormônio, infelizmente, a gente chega lá, né, Nelson? Você não sei, eu né? não. Eu sim. Então, o estrógeno é muito importante para essa mucosa ficar úmida, todas as mucosas, úmidas e hidratadas, e também existe o fator presbifonia, que você e todos nós vamos passar, que é uma atrofia muscular natural pela idade, que é uma sarcopenia generalizada. A gente tem uma atrofia da nossa musculatura com a idade. Então, existe a voz da pessoa de idade já, que é uma voz de velhinho, todo mundo sabe aquela voz. Então, esse envelhecimento, ele se acelera, vamos dizer assim, a partir da menopausa, quando não existe mais a ação tão importante do estrógeno nas mucosas, inclusive na mucosa da laringe, na mucosa. Mas sei que eu estou te perguntando isso, em geral. Porque você acha, por exemplo, tem algumas mulheres que vão piorar o refluxo por causa da ação hormonal também, porque abriu a válvula lá embaixo, o ácido queimou. Então, quando é que você percebeu, falou, nossa, essa mulher tá, a gente brinca, parecendo a Angela Rorô, né? Então, como é que, de repente, é menopausa ou tem um refluxo associado? Aí é pelas características que você vai fazer. É tudo junto, a gente tem que ter o contexto, entende? Uma mulher entre seus 40 e 50 anos já está na pré-menopausa ou na menopausa, a gente tem que abordar essa... Por isso que eu digo que a gente tem que investigar os vizinhos. Então, pede avaliação hormonal para o colega ginecologista ou endócrino, pede uma avaliação gástrica, a gente faz a endoscopia, olha a laringe, tem sinal de edema, a gente vai tratar tudo junto. Isso, é multidisciplinar. É isso que eu queria chegar a essa conclusão. Eu tipifiquei exatamente por causa disso. Muito de multidisciplinar. Não é para um tratar. Exato. Às vezes você vê só o otorrino tratando, ou só o gastro. Não, tem que ser... Ou só o pneumo, enfim. Tem que ser todo mundo, né? Porque às vezes fica anos tratando um quadro de asma, por exemplo, quando vai ver é o refluxo que ele está aspirando. Exatamente. É muito frequente eu ver colegas até muito bem formados que insistem no tratamento de uma asma por refluxo
e, na verdade, não investigam a parte alta. Às vezes o indivíduo tem uma rinite, tem uma sinusite que faz persistir aquele quadro, e é super simples, a gente trata em conjunto e resolve o problema. Porque eu gosto de insistir, né? A laringe, a faringe e a laringe estão no meio do caminho. Daqui para cima, daqui para baixo desce secreção, e daqui sobe secreção. A coitada está no meio do caminho. Não pode esquecer de ver a via aérea superior também. Não só o vizinho de baixo, mas o vizinho de cima. Sim, por isso você faz fibronaso, que já numa paulada só já resolve tudo. Bom, então você já deu boas dicas. Então, qual é o exame preferencial? Como é que faz? Como é que são o lance da gente descobrir quando a pessoa tem refluxo? E, Ana, deixa eu te perguntar algumas coisas. Então, tem algumas dicas, né, que a gente estava discutindo agora. Para melhorar isso, então, hidratação, cuidado com mudanças climáticas, está num carro muito gelado, o ar-condicionado sai para um lugar quente. Quais são as dicas que você costuma dar? Então, para a gente tentar, veja, a gente mora numa cidade que está todos os dias sujeita a mudanças bruscas de temperatura, de manhã, à tarde, à noite, mesmo quem mora em outro lugar. A dica está em ar-condicionado, o ar-condicionado resseca o ambiente, também resseca a nossa mucosa. Então, sempre tem uma aguinha ali para tomar, um golinho, depois outro golinho, de hora em hora um golinho. Eu falo que é que nem remédio, toda hora um golinho. Quem usa profissionalmente a voz, uma professora, um operador de telemarketing, uma recepcionista de consultório ou uma recepcionista de shopping, golinho de água toda hora. Não ficar muito tempo em jejum, não pular refeição e não comer e deitar. Isso é básico, isso é fundamental. Se o tempo está muito seco, aumenta a hidratação, joga sorinho no nariz. São coisas que vão hidratar a mucosa inteira. Né? Isso é muito importante. Legal. E para finalizar, como você estava parte na frente aí do Covid, porque como otorrino não é fácil, como é que está nessa história do Covid? Teve alguma mudança, alguma coisa em relação nessa parte na área de otorrino? Com o advento do Covid, as pessoas colocaram na cabeça delas que todos os sintomas eram Covid. Isso que eu queria te perguntar. Você entendeu a minha pergunta? Mas eu vi isso sim, a gente tem que também... E o Covid pode tudo, tá? Eu vi que o Covid pode tudo. Então, nós não sabemos nada sobre o Covid. Não, e quem sabe é mentira. A gente está aprendendo. Vamos falar daqui a alguns anos. Nós estamos aprendendo com o Covid. Então, eu estou há 1 ano e tanto lidando com o Covid, porque o otorrino é o cara que o paciente vai procurar, porque são sintomas respiratórios inicialmente, e a gente descobriu várias coisas, que ele provoca anosmia, ou seja, perda de olfato, alteração de paladar, ele pode dar tosse, um ardor na garganta, um ardor nasal, que não combina com o que a gente vê. Muitas vezes o paciente aparece com uma dor de garganta, e a gente olha a garganta e não tem nada, então aquilo pode ser refluxo? Pode. Porque não é uma inflamação, mas também pode ser Covid. Então as pessoas estão confusas e os médicos também estão aprendendo com isso. Então a gente precisa ter esse cuidado. O Covid é um vamos dizer assim, é um cavalo correndo paralelo ali, nessa corrida de achar o que o paciente tem. É um fator a mais que a gente tem que pesquisar. Então muitas vezes o paciente tem essas queixas de voz, tem essas queixas de garganta, é muito frequente. Muitos são assintomáticos. Eu já aprendi... Nesse tempo todo que eu vi muitos e muitos pacientes de Covid, nem sei quantos incontáveis, que esse ardor na garganta, ardor nasal, é muito comum no Covid. Isso desaparece depois. Desaparece com isso, com o tempo, e não é uma inflamação, é engraçado, porque a gente olha esperando encontrar uma inflamação, porque o paciente fala, olha, tem muita dor para engolir. É uma neuropatia. E a gente olha e não tem nada. Tá. Pode ser uma neuropatia, pode ser uma miopatia, porque o Covid gosta vamos dizer assim, de parasitar, não, mas ele gosta de dar miopatias, né, generalizadas, miocardiopatia, miopatias, dores no corpo e, quiçá, na faringe e na prega vocal também, que são músculos. Então é uma coisa que a gente está aprendendo, né, e as pessoas têm mais medo, qualquer coisa agora elas vão procurar porque elas não querem correr o risco de ter um Covid mesmo com vacina, a gente vê que as pessoas têm medo mesmo. Né? É um quadro muito variável de uma pessoa para outra, é imprevisível o que o Covid vai provocar. Às vezes um casal um tem, o outro não tem, é umas coisas exatamente, muito... A gente, assim, se eu fazer uma coletânea desse 1 ano e 6 meses, é uma coletânea de coisa doida, né? Você consegue fazer um protocolo? Não. Não consegue, é muito doido, é muito difícil. É individualizado, eu gosto de dizer que o Covid, cada um é um. Sim. Não existe cada país tem um jeito, tem uma cepa diferente, é muito, depende do número, do tamanho da população, é por isso que quando se fala, precisa tomar cuidado, porque muitas vezes ciência e política não andam juntos. Exatamente. Né? Bom, Ana, uma simpatia, sempre foi, né? Sempre será, um conhecimento, uma facilidade. Quando a pessoa é professora, a gente vê que sai a coisa fácil, né? Obrigado por você ter vindo, viu? Obrigada,
doado o seu tempo para uma Imagina, informação. adorei estar aqui, muito bom. E te agradeço muito, viu? Obrigado.